E aí, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Carlos Alnício, professor de língua portuguesa do Sérgio Frei José Ademir de Almeida, tá? E estamos fazendo uns compilados de vídeos para vocês que estão se preparando para o Enem, tá? Eu vou ficar responsável por redação e vou trazer alguns vídeos para vocês de como iniciar uma redação, como se preparar para fazer uma redação e erros que você não deve cometer ao fazer a sua redação, tá? Eu escolhi para nosso primeiro vídeo falar sobre as competências da redação e algumas coisinhas mais, mas o principal são as competências da redação, tá? Vamos lá. Antes de iniciar o vídeo em si, para falar das competências da redação, eu gostaria de trazer esses 3 dados que eu acho bem interessantes, tá? Que é justamente o número de alunos que fizeram a prova ano passado. Ano passado nós tivemos quase 4 milhões de alunos fazendo a redação. Tá? É um número bem expressivo, é como se fosse uma concorrência, mas não deve ser olhado dessa forma. Tá? É só para a gente ter mais ou menos uma ideia, uma base do número, do volume de alunos, né, que estão fazendo essa prova que é importantíssima, responsável para dar início à vida acadêmica, né, para entrar em uma faculdade. Tá? E aproximadamente 4 milhões de pessoas, 4 milhões de alunos fizeram a redação, e cuidado, 143 mil desses alunos tiraram nota 0. Tá? Mas no decorrer do vídeo a gente vai discutir um pouco o que levou esses alunos a zerar a sua redação. Eu conheço, acho que 2 alunos que zeraram a redação. Tá? Um foi por nervosismo, o outro foi por errou o tema, né? Fugiu do tema. Isso é algo delicado que nós vamos discutir também no decorrer do vídeo. Tá? E a média da redação? Nacionalmente, a redação teve uma média de 593 pontos, quase um 5,9, né? Trazendo a grosso modo. E isso é legal, isso é bacana, porque mostra que um 6 você vai ficar na média nacional. Tá? A média subiu demais em 2019, em 2018 era 5,2, para vocês terem uma ideia. Era 522 a média em 2018, ano passado ela subiu para 593. Subiu muito. Né? E a gente vai discutir um pouco sobre como conseguir essa média, como estar acima da média. Ok? Antes, eu gostaria de falar alguns erros cometidos pelos alunos. Tá? Vocês estão tendo a oportunidade de receber esses conteúdos preparatórios para o Enem, e isso deve ser levado muito em conta, tá? Para vocês não praticarem alguns erros que normalmente alguns participantes do Enem fazem. Né? E o primeiro é a procrastinação. O que é procrastinar? É você tem ali um conteúdo para você estudar, você tem um conteúdo para você ler, mas você deixa para depois. Né? Amanhã eu faço, não, depois eu vou ler, não, mais tarde eu assisto o vídeo. Cuidado com isso, tá? Nós já estamos próximos ao Enem, então todo o tempo possível que você possa usar para se preparar melhor, para estudar, né, para assistir algum vídeo, principalmente esse material riquíssimo que o Sérgio está disponibilizando para vocês, qualquer tempo é importante. Tá? É mais conhecimento, é mais informação que você terá para fazer a sua redação ou resolver alguma questão de alguma outra matéria, né, de matemática, artes, enfim. Tá? Cuidado, então, com a procrastinação. Não deixe para amanhã o que você pode estudar hoje, o vídeo que você pode assistir hoje também. Né? Muitos alunos estudam para a prova. Tá? Isso para redação é extremamente complicado, porque redação é vivência, redação é informação. Então você não guarda informação só para alguma coisa, você guarda informação para a vida. Tá? E o aluno não deve estudar só para uma prova e pronto, esqueceu aquilo. Você deve estudar mesmo para te preparar para a vida, para a vivência, né? Para te dar volume de informações quando você for fazer a redação. Tá? Então, o aluno deve estudar para aprender o conteúdo, estudar sem interrupções frequentes. Eu sei que é difícil você ter um espaço, ter um momento onde você estuda sem interrupções, mas é o ideal. Procura um horário que você possa estudar sem ter muitas interrupções em casa. Tá?
quando eu estava estudando para a faculdade, eu gostava de estudar de madrugada, né? Que é mais silencioso, né? Eu tenho menos atrativos que vai tirar minha atenção. Desliga o celular, né? Ou deixa no silencioso, não pega e estuda e depois vai olhar o WhatsApp, não. É muito complicado isso, vai tirar a tua atenção e vai prejudicar o seu ensino, né? A compreensão do que você está estudando, tá? E escreva, tome notas. É muito importante você escrever. Pega o caderno, pega uma folha, escreve o que é que você está achando, escreve, faz um resumo de alguma coisa, tá? Escreve um ponto de vista. Ah, esse ponto de vista é interessante, vou escrever aqui, tá? Já já a gente vai voltar a esse ponto sobre escrever, tomar notas, tá? Outra questão que o aluno, né, que erra muito ao fazer é ignorar um plano de estudo. Você tem que se preparar com um plano de estudo, tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta. Hoje eu vou estudar, eu vou ver os vídeos de redação do professor Carlos. Aí você pega, assiste os vídeos e faz anotações. O que é que você achou? O que é que você pode replicar na sua redação? Anota as dicas. Tá? Ficou com dúvida? Anota e vem procurar o professor. Tá? Vocês têm contato com a gente. Isso é importantíssimo. Tá? Assistiu o vídeo de matemática, assistiu o vídeo de artes, assistiu de educação física, toma nota. Não entendeu aquele conteúdo? Procura os professores, procura a Mirna, procura o Matheus. A gente está se preparando muito para dar esse suporte para vocês, tá? Aluno tem que ter uma meta. Aluno tem que ter um plano de estudo. Hoje eu vou estudar só redação. Amanhã eu vou estudar matemática. Domingo eu vou descansar. É importante também o descanso, né? Aí segunda retoma novamente. Não, segunda eu já assimilei esse conteúdo aqui. Eu vou estudar português e artes. Terça eu vou estudar inglês e educação física. E assim, você se planeja e se organiza, e eu tenho certeza que a matéria vai ser melhor assimilada, ok? Pronto. Fechando aqui, né? Relaxe. Quando você tem uma organização, você pode ficar mais tranquilo, diminui muito a ansiedade, que é prejudicial numa redação. Eu estou falando especificamente da redação, por quê? Porque na prova objetiva, você pode pelo menos, né, colocar lá a opção, são 5 opções para você escolher, você pode ao menos chutar. Na redação não, redação você tem que sentar, se preparar e escrever, não tem para onde correr, né? Por isso relaxa, a ansiedade é extremamente prejudicial para vocês, tá? Eu já vi muito aluno muito bom que chegou na hora e não teve um desempenho adequado, um desempenho interessante, porque estava muito nervoso, estava muito ansioso, aí acabou se atrapalhando. Tá? Pois é, pessoal. Vamos agora ao conteúdo do vídeo, que é para falar sobre as competências da redação do Enem. Tá? Como vocês sabem, o Enem vale 1000 pontos. Tá? O Enem vai de 0 a 1000, sendo 1000 a nota máxima. E para você receber esse 1000, você tem que tirar 200 em cada uma das competências. O Enem ele cobra 5 competências. A competência 1, referente à gramática, competência 2, a estrutura, competência 3, a informação, competência 4, a conectores e a competência 5, a proposta de intervenção. Cada um valendo 200, dá no final 1000 pontos. E agora nós vamos falar detalhadamente de cada uma dessas competências. É bem importante que você saiba disso para que você perceba onde é que eu posso ganhar mais pontos, onde é que eu posso perder mais pontos, qual é a minha fraqueza e qual é a minha vantagem na redação. Tá? Competência 1, que é temida por muitos alunos porque é demonstrado o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Praticamente é gramática. Tá? A competência número 1 é gramática. Será analisado os seus erros de português. Questão de vírgula, questão de palavra escrita errada, acentuação. Nesse ponto aqui, você será cobrado na competência 1. Se você escreve normalmente, sem muitos erros, você vai tirar ali uns 160, 120, e isso já é excelente. Tá? Se você tirar 120 em cada uma das competências, você vai tirar uns 600 no final, que é já acima da média nacional. Né?
Mas enfim, voltando à competência 1, demonstrar domínio da modalidade de escrita formal. Entenda que deve ser uma modalidade de escrita formal. É a escrita formal. Não é para você colocar gírias, tá? Não é para você usar de palavras de baixo calão. É para você escrever tudo bonitinho, sem erros. Tá? Essa é a competência 1. É a escrita, é a gramática. Ok? Depois vem para a competência 2. A competência 2 já é um pouco mais extensa porque ela envolve 3 fatores. Tá? O primeiro fator dela é compreender a proposta de redação. Tem um tema, toda redação vai ter um tema, que é um problema social, e você vai ter que escrever sobre esse problema social. Né? Ano passado foi sobre a democratização do acesso ao cinema. Já teve anos que foi violência contra a mulher. Então, se cai um tema violência contra a mulher, você vai falar sobre violência contra a mulher. Se cai um tema sobre sistema carcerário, você vai falar sobre sistema carcerário. É compreender, é entender qual é a proposta da redação, qual é o tema. Tá? Depois disso, aplicar conceito de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Tá? Como assim aplicar conceito de várias áreas do conhecimento? É o seguinte, quando você pega e está escrevendo sobre violência contra a mulher, você vai falar sobre lei. Né? Porque o que acontece? Por que a violência, não só contra a mulher, por que a violência no Brasil ela é tão gritante? Porque temos tanta violência no nosso país? Porque as leis não funcionam. Um dos motivos, né? É porque as leis não funcionam. Se você colocar só isso, as leis não funcionam, as leis não punem devidamente, já mostra que você tem um conhecimento de legislação. Já mostra que você está indo para outra área do conhecimento de legislação. Você vai falar sobre sociologia, você vai falar sobre filosofia, você vai falar sobre história. Né? Muitas pessoas pegaram no tema passado, democratização do acesso ao cinema, e falaram do Cine Hollywood. Quando eu boto Cine Hollywood na minha redação, eu já coloquei outra área do conhecimento. Já coloquei cinema. Então aqui vai ser cobrado na competência 2. Quantas áreas do conhecimento você vai colocar na sua redação? Tá? E isso é importante. E para finalizar, a competência 2, compreender a proposta de redação, aplicando conceitos de áreas do conhecimento diferente dentro de uma estrutura dissertativa argumentativa, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. O que é que isso quer dizer? Tá? Precisa ter uma estrutura de um texto argumentativo, onde você vai mostrar uma tese e desenvolver os argumentos, né, para defender a sua tese. O que é a tese? É o ponto de vista. Tá? Você pode defender, existe violência contra a mulher, ou você pode dizer, existe violência contra a mulher por causa de tal coisa. Aí, é sobre essa tal coisa, quais argumentos que você vai usar para sustentar? Não, a violência contra a mulher existe porque as leis são brandas, né? Porque não existe delegacias para a mulher suficiente, porque por causa do machismo. Então, você vai usar o argumento, né? E isso de você ter um ponto de vista e usar argumentos para defender o seu ponto de vista está justamente aqui, na estrutura dissertativa argumentativa. Ok? Então é isso. Essa é a competência 2, que vai de 0 a 200 pontos. Competência 3 é o grosso da redação. Tá? É a parte mais volumosa, é o desenvolvimento da redação. Por quê? Que é a parte onde você vai pegar toda a informação que você tem a respeito do tema e vai organizar, vai relacionar para defender o seu ponto de vista. Tá? Ele se divide em 4 partes. Você vai selecionar, digamos, caiu um tema, né, que você conhece, mas você tem muita informação sobre esse tema, então você vai selecionar as melhores informações. Seleciona, relaciona, organiza e interpreta todas essas informações para defender o seu ponto de vista, para embasar cada vez mais a sua redação. Tá? Que é um ponto importante na redação. Você precisa escrever muito, você precisa mostrar volume de informações. Muitos alunos chegam para mim, Carlos, e se eu fizer 20 linhas, tá bom na redação? Não, não tá bom. Você precisa fazer mais, você precisa fazer 25, 26. Quanto mais linhas, melhor. Porque o volume de informações é que vai mostrar se você realmente tem conhecimento sobre o tema ou não. Ok?
nos próximos vídeos eu vou falar especialmente sobre isso, tá? Sobre como organizar esse volume de informações. Competência 3 já foi, agora vamos para a competência 4, que é demonstrar conhecimento de mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação. Para você argumentar, você vai ter que apresentar, né, prós, contras, causas, consequências daquele fato. Tá? Existe um problema. Quais são as causas desse problema? Por que esse problema existe? Quais são as consequências desse problema? Quem é que desenvolve esse problema? Então, tudo isso aqui você vai organizar a partir da competência 4, usando conjunções que vai dar uma maior coesão e coerência para o teu texto. Ok? Então, praticamente, competência 4 é o uso de conjunções. É o mais, porém, todavia, portanto. Aqueles alunos que estão estudando, quando chega a partir da nonatividade em português, né, que a gente começa a falar justamente sobre as conjunções, pronto. Essas conjunções a gente vai usar aqui na competência 4. Tá? Da nona até a 12ª atividade, que nós vamos estudar as conjunções, né, das orações coordenadas e por aí vai, essas conjunções a gente vai pegar e aplicar aqui na competência 4. Ok? É esse uso de conjunções que vai dar coesão e coerência para o seu texto. E finaliza com a competência 5, que é elaborar uma proposta de intervenção. Elaborar uma solução para o problema. Tá? Carlos, como assim? Bem, se você tem um problema, se o tema é um problema, então você vai ter que elaborar uma solução para ele. Tá? Para defender como é que eu posso resolver a situação da violência, como é que eu posso resolver o fato de ter poucos cinemas no interior do Brasil, como é que eu posso resolver o problema do racismo, do sistema carcerário, né? Tudo isso aqui é na competência 5, no último parágrafo que eu vou colocar. Bem, é preciso que as leis sejam mais rígidas, né? É preciso que as escolas trabalhem junto com a família, blá, 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 blá. É nesse fato. Essa proposta de intervenção é uma solução para o problema. Ok? É isso, pessoal. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.